Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Bom, a gente já sabe que a Organização Mundial de Saúde, né, preconiza que menos de 2 anos para não utilizar telas. A gente já sabe também que, na prática, a gente tem uma certa dificuldade. A gente acabou de passar por uma pandemia, que isso não foi possível. Então, assim, o cuidado que se os pais puderem ter em controlar as telas vai ser importante para todos, né? Agora, pensando em pesquisas, a gente não tem dados robustos de pesquisa que façam essa correlação, né? Não sei se é isso que você quer saber. Do uso excessivo de telas com o TDAH. Não temos ainda. Desconheço, né? A gente sabe desse interesse aí, que não são para todos, mas que é de uma grande parte dessas crianças, adolescentes e adultos que vão ter um interesse, né, importante em tecnologias, eu vou colocar de um modo geral, né? Porque telas, a nossa geração também usou muita telas, né? Que não era o celular, mas era a televisão. Então e aí a gente tem todo um amadurecimento neurobiológico também, né? De preparar aí o nosso cérebro, nosso aparelho neurológico para um advento tão novo, pensando historicamente no desenvolvimento do ser humano, né? O que me dá a gente tem que fazer adaptações. Sim, o que me dá um pouco de receio nesse tema é justamente o seguinte: a gente sabe que as telas hoje no alcance dos dedos, né, coisa que não existia há 10 anos atrás, mais antigo ainda, ou seja, é bem recente, é a questão de não apenas fisgar a nossa atenção, mas manter a gente preso lá. As redes sociais, os aplicativos, enfim, como Instagram, TikTok e tudo, eles são pensados para que você entre ali e não saia nunca mais. Então, esse sequestro da nossa atenção é o que me causa um pouco de receio, porque às vezes a gente tem pessoas com TDAH que têm atenção mais sequestrável para aquilo que é mais palatável, né? Então, que a maior dificuldade que a gente vai ter quando a gente vai pensar o TDAH é o controle de impulso. Ou seja, todo mundo vai ter dificuldade de sair um pouquinho ali das telas, mas a pessoa com TDAH ela vai ter mais, né? Então, se a gente está falando da criança e do adolescente, o acompanhamento do adulto, do cuidador, ele é fundamental. Aí não tem como esperar que essa criança ou esse adolescente sozinho consiga fazer esse controle. Muito difícil, né? O adulto, a gente vai tendo que colocar, quando eu vou pensar para trabalhar com os pacientes, por exemplo, a gente vai ter que colocar outras possibilidades prazerosas no dia dele. A gente vai fazendo substituições mais saudáveis. Né? Então, aí individualmente. Tem que trazer isso para a vida da criança, né? É uma coisa ativa, né, Lara? Precisa. Então, para a criança e para o adolescente, a gente precisa do adulto, do responsável, para fazer esse controle. Porque esse controle de impulso, né, que está prejudicado no TDAH, não vai ser possível que essa criança faça e o adolescente sozinho. Né? O adulto, a gente vai trabalhar com ampliando as atividades prazerosas e trabalhando ali estratégias para a gente controlar um pouquinho mais. Né? E como a gente vai pensar controle de impulso para outras questões também, mas a questão dos jogos, telas, né? É muito fácil acesso. Né? E difícil controle, às vezes. Né? E também a gente não consegue fazer uma distinção de ambiente. Então, assim, se eu vou pensar para outra questão que eu tenho dificuldade, alimentação, drogas. Então, eu vou ter ambientes específicos para isso. Para a tela, eu estou em qualquer ambiente. Como é que eu discrimino? Né? Então, fica mais difícil mesmo. Né? Então, com a criança e adolescente, não tem outra estratégia. O adulto precisa fazer esse trabalho aí de controle, porque sozinho não vai conseguir. Para o adulto, a gente amplia aí as atividades outras prazerosas para ir fazendo esse ajuste, esse controle. Com o adulto, então, a pessoa que tem TDAH adulta e está em tratamento, que é autorresponsável, que não tem mais mamãe ali mandando, ela tem que ter a sua autorresponsabilidade e autoconsciência. Eu acho que vem muito do conhecimento, né? Ou seja, a pessoa tem que se conhecer, ela tem que saber que se ela pegar o celular, vai ser difícil ela largar. Então, logo, antes dela pegar, ela tem que desenvolver esse mecanismo, né? Sim, e usando estratégias daí de usar como recompensa mesmo. Então, depois de alguma atividade, tá bom, aí eu vou usar mais um pouquinho o celular. Ou quantas horas. Isso tudo a gente trabalha com a parte bem comportamental mesmo, de gestão de tempo, de gestão de planejamento, que é fundamental trabalhar, né, com adulto com TDAH.
E aí a gente vai tentando entender quais são os seus objetivos, o quanto essa atividade está trazendo prejuízos, né? Então a gente vai falar muito importante da questão dos prejuízos. Então, prejuízo aonde? Nas suas relações, né? Então, como é que é? Chego em casa, trabalhou, mas aí não tem mais relacionamento com a esposa, com o marido, vai ficar só ali, né? Quais são os prejuízos? Ou está atrapalhando o meu desempenho de estudo, no trabalho? Então, identificar isso e aí pensando em estratégias, porque a gente não vai conseguir não utilizar, né? Cada vez mais a gente vai ter acesso e está mais facilitado, a gente vai precisar fazer um manejo adequado, né? Dessa utilização aí das redes sociais, enfim.